A mediunidade exige dos cumprimentos íntimos a disciplina, dos fatores externos a defesa, do íntimo os estudos concentrados, dos externos a moral do viver. Muitos irmãos irão lamentar não até chegar ao final dessa vida, após a transição da mesma. A dor será grande por ter traído-se no viver. Primeiro dia do ano das águas, os movimentos gerados pela lua diante da abóboda terrestre. Diante das influências de Saturno e Júpiter, diante das eloquentes vibrações solares que começam a demonstrar força, já nos próximos dias, diante da posição com que o planeta se encontra, para as mudanças da própria evolução planetária e a sua limpeza kármica. Diante dos irmãos que muito ouviram e nada aprenderam, a sugestão é que busque, diante das mensagens anteriores, um preparo mental e na fé, a fim de entenderem os fatores gerados da vida, para entender um processo de mudança e evolução que são planejados a fim de atuar dentro dos reinos superiores, aos mais ínfimos seres viventes que buscam em viagens siderais ancorar em orbes menores a fim de darem prosseguimento às suas formas de vida. Os pobres de conhecimento não conseguem ouvir sem colocar à frente a sua fraqueza, o seu despreparo e, muito mais além, a uma agressividade vindoura de suas vidas anteriores que ora estão presentes. Diante de muitos irmãos anotadores que procuram apenas fatores físicos, diante da comprovação dos fatos milenares já vividos, por não terem olhos de ver e seus ouvidos inflamados, apenas causam discursos que não trazem lições vivas,
para que a grande mudança planetária se dê no íntimo de cada um. Observando que a ação dos homens se dá pela soma de conhecimento que tem e pelo seu estado primitivo de buscar poder, a fim de medir força dentro do próprio organismo vivo terrestre e querendo impor pela força o seu domínio e assim estender o seu poder aos fracos. Muito já se tem falado sobre o momento que os seres humanos vivenciam e diante da mensagem do Ser Maior, o Cristo, das transformações geradas pela vontade de cada um, provocando as metamorfoses humanas nas experiências já demonstradas, cuja distração provoca falhas na visão e não observam o que a ciência vem fazendo a serviço de sua própria necessidade de demonstrar poder e de querer criar uma competição com a ciência divina, Deus, na criação da vida. No ano das águas, as decorrentes informações sobre as manipulações genéticas se intensificarão dentre os meios já ali estudados e programados diante da genética experimental, diante dos úteros científicos ali criados, a fim de provocar uma neutralidade do sexo existente dominante no planeta. São os seres da ciência da antiga alquimia que vêm querer criar uma nova espécie a fim de neutralizar o sentido materno e toda a paternidade ali gerada, criando por meios de fusões energéticas corpos que podem ser animados através de fatores energéticos que impulsionam reações. Assim, reações que são manipuladas pela ciência dentro do córtex cerebral, mas sem haver um comando central, o espírito, ali onde eles tentam manipular a essência da vida através das experiências que os irmãos receberão em seus canais, informações advindas do mundo inteiro. Isso, ocorridos fatores anteriores, demonstram claramente que os seres humanos, com suas mentes adiantadas, que nasceram para trazer um refúgio às espécies vigentes, a fim de controlarem as doenças e toda uma genética para ser melhorada, a fim de adiantar a evolução dos seres, erraram nas escolhas e se venderam a um poder no qual pensam ter imortalidade através das manipulações que aí já estão demonstrando em seres que fortunas inteiras colocam em seus cofres para tentar buscar a juventude eterna, o elixir da longa vida. Desta forma, muitos conflitos com credos religiosos irão surgir, principalmente em religiões que não se dominam ao materialismo e seguem criteriosamente aos mandamentos dos seus emissários,
que mesmo em seus exageros, ali, uma verdadeira guerra será declarada, a fim de que a ciência pare com essas experiências, muito mais adiantadas do que os filósofos religiosos tentam adivinhar, pois tudo já é decorrente de décadas e que agora apenas ousam a declarar. Essa fusão religião está aí entrando num cataclisma íntimo, gerando conflitos para uma religião única aqui do planeta. Devido à falência gerada por seus ensinamentos dogmáticos e as esperanças ali não alcançadas, nem mesmo pelos mais fanáticos, irá trazer uma manipulação de líderes que começam a se juntar para gerar ali fatores apocalípticos anunciados para essa transição em que o humano espiritual tentará buscar um Deus dentro de uma ótica humana, à imagem dos exageros ali criados. Da mesma forma, a ciência não vai dar explicações a todas as mudanças experimentais ali deflagradas, do qual as mudanças decorrentes, devido aos seus órgãos contaminados, demonstrarão claramente que essas experiências são apenas fatores para uma nova forma e espécie, do qual os experimentos já provocam os resultados aplicados em cada nação dentro dos anos decorrentes. Contudo, diante das mensagens inovadoras, surgem também oportunidades para um processo de expurgação desses agentes ali infiltrados, a fim de que possa varrer toda e qualquer manipulação dentro do seio genético, dentro do íntimo de cada célula, que ali estão sendo adulteradas através de frequências externas que estão sendo aplicadas em toda a humanidade. A ciência mostrará sua força dentro desse próximo período, do qual pensam manipular a vida como um todo e deixará a humanidade à beira do caos, com frio e calor, sem saber para onde ir, aguardando que do céu venha fatores que possam tirar-lhes desse estado catatônico para que possam retomar a sua vida. O ano das águas demonstrará a sua força dentro das regiões planetárias por onde a mão da ciência já age. Diante das experiências vividas, do qual, de fato, inimigos entre si não há, pois a ciência divide as tarefas para buscar competência e domínio sobre as forças que querem ali ajuntar. Manipularão a temperatura, como manipularão a intensidade solar. Da mesma forma que manipularão as nuvens, e com isso
as águas descerão por todos os lados e causarão medo à vida no mundo. O que esperar da humanidade diante de uma evolução inconsequente? Enquanto muitos se preocupam apenas com seu campo pessoal político, esquecendo-se que ali são apenas seres humanos que manipulam outros seres humanos, que são manipulados por grupos que detêm poderes econômicos e bélicos a fim de satisfazerem suas vontades. O que o homem não conta é que toda essa experiência deflagrada já está explicada na vigência do Apocalipse, em que muitos não conseguem ler, porque querem ver apenas o terror, para que do terror possam ganhar méritos ao decifrar as suas mensagens, esquecendo-se que o ditador das mensagens apocalípticas vem de uma esfera maior em que a mente humana não consegue entender. Para isso, a verdade será deflagrada por poucos seres que trarão esclarecimentos em todas as línguas, utilizando-se da ciência, mas utilizando-se principalmente dos seres que nasceram para livrar suas terras e os seus habitantes dos males ali que já estão atribuídos. Enquanto os homens perturbados, curiosos apenas, não esperem que suas insanidades serão aqui vistas, porque o propósito está além dos interesses pessoais de suas vidas, em que os irmãos apenas colhem os frutos ali semeados de suas vidas e desta mesma vida. Se estáis sempre a blasfemar, se estáis sempre a difundir discórdia, descrença e ódio, a lei do retorno já lhes dá o devido gabarito para que possas colher as sementes ali semeadas. Onde haver um aumento crescente na descrença, principalmente espiritual, devido a fatores da expansão de mensagens falsas atribuídas a seres iluminados, utilizando-se apenas para tentar contrair receitas ao seu bel prazer de vida, sem se importar com as consequências. São os mesmos falsos sacerdotes que atraíram e enganaram a muitos desde há tempos anteriores, antes da verticalização passada do eixo terrestre. Tudo se encaminha para uma próxima vertente, onde as águas regerão os caminhos da mudança que o planeta exige. E para o bom entendedor, o ano das águas será em torrentes
vibratórias para alguns e seca para outros. Apenas colheitas em seus pontos específicos, apenas a lei sendo aplicada. Tudo isso implica em ações humanas. Nada tem a ver com a providência divina, onde aqueles que nada temem, por sua conduta, sem provocar ironias em nada e ninguém, esses conseguirão, seguindo à risca a mensagem do próprio Cristo, que em sua misericórdia agirá para poupar-lhes, terão que temer. Eu acho, irmão Agostinho.